Fala parceiro Pavei Armas, eu sou o Maurício Gava e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a linha de coldres da Auroch. Com o crescimento da demanda de armas de fogo no mercado nacional nos últimos anos, houve a necessidade e surgiu a demanda de otimização da retenção. Então, o coldre, né, ao contrário de que algumas pessoas pensam, ele também é um dispositivo de segurança, né? Ele auxilia por quê? É ele que vai proteger o uso diário da sua arma, mantendo, de certa forma, a arma retida junto ao seu corpo, a pronto emprego, e também ela protegida de um eventual acidente. No caso dos coldres de neoprene, você não tem nenhum tipo de proteção rígida com relação ao guarda-mato e, consequentemente, ao gatilho, né? A linha de coldre para uso velado dos coldres Auroch, nós possuímos duas opções de material, a linha de Kydex e a linha de polímero. Falando especificamente do material, a diferença do Kydex para o polímero, em termos de acabamento, né, aqui nós temos um coldre de polímero e aqui nós temos um coldre de Kydex. Visualmente, são muito semelhantes, muito próximos. E ouso até dizer que difícil as pessoas reconhecerem a diferença. Óbvio, vão ter alguns detalhes que é possível, mas a grosso modo, muito difícil você notar a diferença visualmente. Agora, na prática, no uso do dia a dia, sim, existem algumas diferenças que são importantes a gente relatar. Vamos falar primeiro do que os dois são iguais. Então, o gancho de fixação, tanto do Kydex quanto do polímero, eles são de metal. É o mesmo gancho, tá? Um gancho de metal, em aço mola, um grande poder de fixação e retenção. As medidas são os mesmos. Eles possuem a regulagem da retenção da arma. Então, a linha de Kydex possui parafuso com aperto, com uma bucha de borracha flexível, que você consegue apertar mais ou frouxar. A linha de polímero, da mesma forma, né, possuem as buchas, né, de polímero, de borracha, com parafusos de retenção, de aumento ou redução. Mas falando especificamente do material do Kydex para o polímero. O Kydex, ele não deixa de ser um polímero também, porém, ele é altamente resistente à deformação térmica. Ou seja, se você, com o uso do dia a dia, né, da arma junto ao corpo, você tem a troca de calor, de temperatura entre o seu corpo e o Kydex, no caso. Essa troca de temperatura faz com que o polímero dilate, né? Então, num coldre de polímero, por exemplo, quando o coldre está em temperatura ambiente, que dá na casa de 22 graus, 20 graus, o coldre está com uma dimensão. Quando você usa ele junto ao corpo durante algum tempo, o seu corpo fica na temperatura de 34, 35, 36 graus, inclusive se for fazer algum tipo de esporte, talvez até aumente, dependendo do ambiente, baixo de sol. Essa transferência de temperatura entre o seu corpo e o coldre com o material de polímero faz com que esse coldre dilate. Naturalmente, se ele dilata, né, ele aumenta, ele afrouxa e perde o poder de retenção. Ou seja, a arma que está com um determinado poder de retenção fora, né, regulado, depois de um tempo junto ao corpo, é normal que ela fique frouxa e eventualmente até caia, né? Então, já no Kydex, isso não acontece. A dilatação do Kydex é muito menor do que o do polímero. Então, o poder de retenção, você fazer a regulagem dele fora do corpo, uso no corpo durante um longo período, essa transferência de temperatura, o coldre chega a ficar até quente, né, quando ele fica junto ao corpo, ele não vai perder o poder de retenção, além de não propagar chama. O Kydex, ele é uma espécie de polímero que não propaga chama. O polímero, por si só, ele pega fogo. Apesar disso tudo, o coldre de polímero da Auroch é feito em PA66, que é um polímero de alta resistência e densidade. Isso também é muito importante, né? Falando especificamente do coldre de uso velado, existem alguns modelos, né? No caso da Auroch, as características desse coldre, ele está disponível em Kydex, ok? Em fibra de carbono também, existe essa disponibilidade, um coldre mais leve, esteticamente mais bonito, os detalhes aqui de fibra de carbono. Ele está disponível em categorias animal print também, nesse caso com estampa de onça, existem para vários modelos. Ele está disponível na linha de polímero, ok? Porte velado, o coldre ao invés de Kydex, também no polímero. E ele está disponível para uso ostensivo, né? Onde você tem a trava mecânica, né, de liberação da arma, ok? Um outro modelo de coldre Auroch disponível no mercado são os coldres ostensivos, ok? O coldre de uso ostensivo, ele é recomendado para uso, realmente, como o nome diz, ostensivo, em ambiente controlado, ok? E também até mesmo para tiro esportivo. Ele tem um poder de retenção interessante, muito bom. A retenção dele não é ajustável, não é regulável, é uma retenção mecânica. E o saque, através do pressionamento desse botão, ele libera o guarda-mato e é possível sacar a arma. Então ele tem esse clique, né, esse som, que justamente mostra que a arma está sendo presa junto ao guarda-mato, tá acontecendo essa fixação. Ele é para uso ostensivo, né, normalmente lateral, nesse caso ele é um coldre destro, ok? Você coloca por dentro, ele tem um acabamento aqui
de silicone, né, junto ao corpo. Ele tem um bom poder, ele é bem áspero, né, esse silicone acaba junto ao corpo tendo uma retenção, uma estabilização melhor. Ele tem também um gancho, prende para fixação e retenção junto ao cinto, né, então você passa essa aba maior, você coloca dentro da calça, junto ao corpo, e a parte externa é onde você vai passar o cinto, tá? Se você ficou interessado em um desses modelos de coldre da linha Auroch, entre em contato agora com o seu vendedor Pavei Armas. Vamos juntos transformar segurança e liberdade.